eles estão lutando contra adversários poderosos, estão batalhando para sobreviver aos próprios problemas e, apesar das dificuldades, ainda olham para o futuro melhor. Hoje o 10% vai mostrar um pouco das histórias de vida de jovens guerreiros que conhecem muito bem a palavra superação. A adolescência é uma fase de descobertas, curtição e novas experiências. É hora de sair de casa e começar a construir um futuro. Mas isso não é o que acontece com todos. Grande parte dos jovens já está vivenciando desde cedo a experiência de vida de gente grande. A expressão comportamento de risco pode ser definida como a participação em atividades que possam comprometer a saúde física e mental do adolescente, com consequências significativas em níveis individuais, sociais e familiares. Jovens possuem um caráter exploratório muito aflorado. Quando se é jovem, tudo é possível e nada é tão difícil quanto parece. Isso muitas vezes os leva a adotar condutas de risco para si mesmos, e a brincadeira acaba sendo cara demais. No Brasil, a população de 15 a 24 anos totaliza 50,5 milhões de indivíduos. Desse total, 9,5 milhões estão fora da escola e desempregados. Os gastos com jovens são cerca de 6% do total de gastos sociais do governo. As faixas etárias onde os investimentos são mais baixos são a primeira infância e a juventude. E é justamente nessa fase em que há maior envolvimento em condutas de risco. Jovens em situação de risco assumem comportamentos danosos para si mesmos e para a sociedade, incluindo abandono dos estudos, ociosidade, uso de drogas, comportamento violento e iniciação sexual precoce. A droga chega até eles através da propaganda, do boca a boca, do hype das gerações. Muitas vezes, os jovens encontram nas drogas um reflexo do modelo social e familiar. Um problema social que se tornou um estigma da juventude moderna. A cultura da droga vem se propagando pelas gerações ao longo dos anos, sempre encontrando na juventude um solo fértil de desenvolvimento e disseminação. No Brasil, de 3 a 5% dos jovens em nível colegial já experimentou maconha. Isso significa mais de 1 milhão de indivíduos. Assim, de pessoas não usuárias de drogas que são amigos. Pô, porque você tá entrando nessa vida, que não sei o quê. Pô, a hora que eu quiser parar, eu paro. Só que chega um certo ponto que a pessoa ela não consegue parar, porque ela tá com a compulsão aberta, já virou um hábito para ela usar. Exemplo, eu sou um cara tímido, eu quero chegar numa menina, eu uso uma droguinha e eu sinto coragem. E toda menina que eu for chegar eu vou usar, porque eu fico corajoso para chegar. Acaba sendo um estímulo a mais a droga, nesse caso, né? Acaba encorajando a pessoa, né, meu? Depois que tá sob o efeito da droga, né? Esse não é um fenômeno único e isolado. O aumento do consumo de drogas entre adolescentes é uma herança de décadas passadas e vem se desenvolvendo cada vez mais ao longo dos anos. E que eu não tinha o controle, que eu já tava me degradando cada vez mais. Por conta própria que você foi buscar ajuda? Eu cheguei até minha mãe, né, pedi ajuda. Porque assim, eu prometia mundos pra pessoa, não, mãe, é certeza eu te pagar, me vende essa aqui. E a pessoa me vendia pra ser amigo. Mas mesmo sem eu ter onde tirar no outro dia, eu prometi, porque eu queria sempre usar, eu queria mais, importante. Daí assim, minha mãe chegou, conversou, né? Você tá usando? Eu falei, tô. Fui pra lá. Fiquei o tempo estipulado, que era de 6 meses também, terminei o tratamento. Fui e tive uma recaída. As pesquisas têm mostrado que jovens cujos pais fazem uso significativo de drogas como álcool, tranquilizantes, fumos, sedativos e anfetaminas são mais inclinados a usar drogas que outros adolescentes. A recuperação nem sempre é uma decisão fácil. A família tem um peso determinante nesse momento. Se livrar de um vício é quase tão difícil quanto admitir que ele está fora de controle. Adolescente, geralmente, quando o pai descobre, já vem lá de trás, já vem coisa de 1 ano. Alguns, às vezes, procuram ajuda, mas geralmente é a influência dos pais. Mesmo assim, muitos não querem vir. Muitos não aceitam essa ajuda, não admitem que precisa de ajuda. O espelho dele é quem tá mais próximo, acaba, às vezes tá um irmão, um primo, um pai, né? Querendo ou não, um pai tá ali usando droga e ele vai ter um espelho. Muitos pais que já usam na frente dos filhos já com 8, 9 anos de idade, e os pais já usam na frente deles. Cria o hábito, né? A droga vira um hábito dentro de casa, né? Fica normal, né? Fica normal. Morando numa periferia, morando numa favela, fica muito mais fácil ainda. Através do trabalho de pessoas como o Nivaldo, muitos jovens conseguem se livrar das drogas e se reintegrar à sociedade, ganhando dessa forma uma segunda chance, livre das drogas. Maternidade.
Muitas delas vão conhecê-la antes dos 20 anos. A gravidez precoce é uma das ocorrências mais frequentes quando o assunto é sexualidade na adolescência. No Brasil, a cada 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes. Em sua grande maioria, não tem condições financeiras ou emocionais para lidar com a maternidade. Casos como o da Daiane, que aos 19 anos já está se preparando para ser mãe de uma menina, são cada vez mais frequentes. Aos 8 meses de uma gravidez de risco, ela conta como está lidando com essa experiência. Como foi quando você descobriu assim, estava grávida? Foi de boa, porque já tava noiva dele, sabe? Então não foi de... Tava morando junto. Aí, pra minha mãe, meu pai, foi de boa. Pra mim foi meio assim, né? Mas... Alguma vez você se arrependeu de ter mantido a gravidez? Não. Tanto é que o médico já perguntou isso pra mim várias vezes. Se eu queria mesmo ficar. Seus amigos, assim, na escola, você estudava antes? Sim, eu estudava. Eu não tenho contato com ninguém quase mais. Porque afastou, porque as meninas tudo saem, e a vida tá diferente, né? E quando você descobriu, você tava na escola ainda? Quando eu descobri que estava grávida? Não, eu tinha começado a fazer curso. Aí eu tive que parar, né? E os seus planos antes, assim? Era muito diferente de agora? Era. Eu queria casar, queria ter uma casa, coisa que eu quero ainda. Vou conseguir, se Deus quiser. Mas eu queria ir pra frente, né? Eu tava fazendo administração, depois pensava em fazer uma faculdade de administração ou logística, coisa assim. Agora não dá mais, ainda mais com filho, se vir. Essa reestruturação dos seus planos, assim, isso mexeu muito com você? Você se sentiu, assim, triste por ter que mudar alguns dos seus planos? Sim, claro, porque, né, todo mundo sonha em fazer faculdade, ir pra frente. Meu pai tem uma empresa, eu já tava lá, trabalhando junto com ele, no estacionamento e com meu pai, e agora não mais, parei de tudo. Uma gravidez precoce muitas vezes gera consequências negativas para as jovens mães, que em grande número dos casos sofrem repressão familiar, preconceito, além de muitas abandonarem os estudos. Sem o apoio da família, essas jovens tendem a apresentar problemas de desenvolvimento emocional e comportamental. Além disso, os riscos de problemas na gravidez são altos. A cada ano, milhares de jovens vão parar nos hospitais devido a complicações em abortos clandestinos. Daiane, o que você diria para as moças que descobriram recentemente que vão ser mães, jovens assim como você, e para aquelas também que estão aí vivendo a juventude, curtindo as coisas, o que você diria para elas? Pra se acontecer, encarar, né? Não fazer cagada aí, que eu tenho várias amigas, duas que tentam fazer um aborto. Então, se já que ficou, e seguir em frente e cuidar do seu filho, ou tentar prevenir, né, para não ter essa possibilidade de ficar grávida e tudo mais. A questão é difícil e a discussão é longa. Proibir ou legalizar o aborto? O fato que merece mais atenção no momento não é um posicionamento da sociedade diante de uma questão filosófica, religiosa ou moral. Essas garotas precisam de menos debate e mais instrução. E de novo, batemos na porta da educação. O contexto familiar tem uma relação direta com a sexualidade dos jovens. Grande parte das adolescentes que engravidam precocemente vem de famílias cuja biografia é semelhante. Assim que identificada a gravidez, é importante que a adolescente comece o pré-natal, receba apoio da família e procure a ajuda de um psicólogo para trabalhar o seu lado emocional. A relação sexual, como tudo mais na vida de um jovem, acontece por impulso, e eles nem sempre acabam se protegendo. É normal para um jovem se comportar de maneira inconsciente e imprevisível. Mas então o que fazer para evitar a gravidez precoce? A adolescência é um período de mudanças físicas e emocionais, um momento de conflitos e crise. Eles têm a impetuosidade, meia dúzia de perguntas e muita vontade de dar sentido às suas vidas, mas estão sempre divididos entre o desejo e suas consequências. Lutar contra seus impulsos ou aceitá-los, se identificar ou imitar os outros. Na procura por sua própria identidade, muitos deles tropeçam, caem e se perdem. Mas tem uma coisa que jovens fazem muito bem, é recomeçar. Estaremos de volta no próximo ano, com muitas histórias e muitos outros cenários.
Então fica combinado, nos vemos na segunda temporada, mas olhe de perto, nós vamos te mostrar só 10%.